eu tenho uma pergunta para você, Hamilton. Eu conheço o seu trabalho já há bastante tempo, né? Mas cada vez que a gente vai se aproximando das pessoas, a gente conhece um pouco mais, né? E você tem meu respeito muito grande, porque eu percebi algumas intervenções importantíssimas para alguns atletas que, naquele momento, a gente não percebia como atletas que tinham devidos problemas, mas que durante a sequência eles mostraram algumas dificuldades. Mas eu queria trazer para você um case, cara, um case legal. Eu trabalhava numa empresa de assessoria, né? E a gente participou ativamente do processo de dois garotos que, naquele momento, a gente enxergou que eles estavam no ápice, no melhor momento técnico, né? E o melhor momento técnico não quer dizer que é o melhor momento da vida dele. E a gente está avaliando o momento técnico porque é o que a gente está vendo, o resultado. Mas a gente não consegue perceber que o atleta ele passa 2 horas ali, 3 horas no treinamento, no clube, mas lá fora ele tem outros comportamentos, ele tem outras distrações que influenciam na sua performance. Então, era naquela equipe 96, né? Você vem trabalhando com ótimos trabalhos, Cruzeiro, no Vitória pegou vários trabalhos bons, hoje no Palmeiras você está num momento bom que é de transição. Eu tenho contato com vários treinadores, vários atletas do Sub-15. E eu falo para ele, ó, o futebol de verdade você vai encontrar ano que vem. Eles não acreditam que vocês, quando você é titular no 15, você chega no 16, tem que esperar seu momento, né? Porque ali você começa a concorrer já com outros garotos, que você precisa ser aquele momento choque, o choque desse garoto de realidade, porque o futebol começa a ficar de verdade, ele vai começar a ser, um garoto com 16, 17 anos que está no Palmeiras hoje, ele é um semi-profissional. Pela competitividade, pelo nível de estrutura que o clube hoje oferece, né, e de visibilidade que esse atleta tem. Você sabe disso. Todo mundo quer ir para o Palmeiras. Então, se você não for uma parede, ou uma ponte, na verdade, uma ponte, para que ele passe por aquele caminho, né, por aquela dificuldade, preparado para o outro nível, ele vai ter muitas dificuldades. E muitos que ficaram no meio do processo, eu percebi depois na sua trajetória outros caminhos. Mas o case é o seguinte, eu vou falar até o nome. Borges e Robert, lembra? Lembro, sim, claro. Dois atletas com extrema qualidade, dois atletas que vieram para o Vitória, não tiveram base durante um período de um desenvolvimento na base de passar por várias categorias, mas eles se destacaram na competição, chegaram no Vitória em alto nível, botando outros garotos que já tinham bastante tempo no clube para trás, e eles, né, naquele momento, os indicadores eram, esses caras vão chegar muito bem. Me conta aí, cara, o que é que aconteceu e qual é a interferência que um treinador ele pode ter nisso? Porque nesse momento você estava no sub-20, se eu não me engano. Tava Me assim. conta um pouco dessa história. Vou começar com o Borges, né? Que para mim era um atleta de muita qualidade, não qualidade técnica. Ele tinha muitos defeitos técnicos, que precisariam ser melhorados dentro do clube, como foi melhorado dentro do Vitória. Mas ele tinha muita qualidade, ele tinha muita competitividade e era um atleta que tinha tudo para se desenvolver muito rápido. Só que é o seguinte, caiu naquela questão que você falou durante seu pronunciamento aí. Talvez, no meio do processo, algumas pessoas falaram para ele que ele era maior do que ele estava. Criaram uma expectativa maior do que de onde ele estava. E aí, isso atrapalhou. E, além disso, no meio do processo, ele teve uma lesão e nós estávamos no campeonato, foi em 2015, nas finais do campeonato, e ele voltou dessa lesão e tal. Ele teve atitudes muito assim, tempestivas e tal. Ele não conseguiu ele não conseguiu deixar que as pessoas ajudassem ele a crescer naquele momento. Então, ele, além de ter tido as interferências externas, que estavam influenciando, alguém estava botando na cabeça dele que ele já ia para a Espanha, que ele já estava no nível para jogar no profissional, e na verdade ele não estava. Ele tinha muitos defeitos, né? Muitos defeitos, que estavam melhorando, mas que foram interrompidos exatamente por isso. E aí eu boto uma questão muito interessante para todos nós aqui, que eu acho que é a questão da educação. Eu acho que a gente se preocupa muito com a parte de performance, de treinamento, tal, mas a gente não se preocupa com a educação. E não é educação
é educação de valores, de pessoa. Isso interfere muito no desenvolvimento como atleta, do atleta para o futuro. Isso aí não tem jeito. Interfere. Então, eu acho que o clube também tem que se preocupar com isso. Não adianta, você falou do jogador que vai para a seleção brasileira. O cara vai para a seleção brasileira, ele tem que ser orientado de todas as formas. Ele já não tem uma boa educação. Ele vai para um ambiente diferente, um ambiente onde o glamour é muito grande, né? Então, ele não está preparado para esse glamour todo. Ele não está preparado para aquele assédio todo. Aí ele vai convocado uma vez, às vezes convocados até sem ter a qualidade para ser convocado. Uma convocação é o empresário que indica lá, o cara foi, e aí ele tem um momento bom, um jogo bom, o cara é convocado, ele vai uma, duas, na terceira ele não vai. Isso causa uma confusão na cabeça do cara, que né? E um momento ele foi bom e no outro momento ele é ruim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, e eu acho que só vai melhorar com a educação. E a educação começa de baixo, dos pequenos, lá de baixo mesmo. Graças a Deus, acho que a gente está melhorando essa mentalidade. Em relação a Robert foi um atleta que eu dei 2 oportunidades, eu meio testemunhei. Robert era meu atleta, eu vi Robert, eu aprovei Robert para Vitória. Veio, treinou, só que o Robert se envolveu em coisas extras também muito ruins. Dei a segunda oportunidade, ele me ligou. Eu digo, Robert, falei, Amadeu, traga Robert de volta. Na primeira oportunidade, o Robert cometeu os mesmos erros. Faltava treino, o jogador talentosíssimo, canhoto, meia, diferente. Só que bate mais uma vez na mesma coisa. Eu acho que tudo norteia, tudo vai voltar pela questão da educação. Esses meninos, eles não têm uma boa educação. Educação doméstica, educação familiar, educação de escola mesmo. Eles não gostam da escola. Então, a gente precisa, de uma certa forma, adequar essa educação aos princípios que ele vai ter que ter a partir do momento que ele vira uma pessoa pública. Né? Ele está defendendo as coisas do seu clube. Ele está defendendo a família dele, que depende dele. Às vezes, assim, está tão dependente dele que deixa que ele faça, que ele seja a pessoa que ele quer. E não é assim. A educação vem de berço. Né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar isso. Eu acho que os fatores externos, eles influenciam muito no desenvolvimento dos atletas de futuro. Grandes atletas que já se perderam exatamente por interferência do empresário, ou da mídia, ou porque precipitaram ele queimou algumas etapas da vida dele. Isso realmente é uma coisa que a gente precisa descobrir como melhorar. Tem melhorado, mas precisa melhorar mais. Mais um que fica no funil do processo, né? Com certeza. Eu percebo aí aspectos mentais e comportamentais, né? Que a educação ela prepara e que justamente é o... Pô, que adianta? Você treinou esse cara quantas horas de treino técnico nele, tático, físico, e o cara perdendo nas suas decisões, né? Ô, Júlio, então, o período que nós passamos com esses meninos dentro do clube, e olha que temos muito mais momentos agora, que a gente hoje não só trabalha, o Palmeiras, por exemplo, não só trabalha dentro do campo. Eu vejo aí Rogério, nessa quarentena, eu tenho acompanhado aí Rodrigo, desculpe, Rodrigo, nessa quarentena toda, elaborou o projeto aí para os meninos dele, tem treino, tem conversa, os pais se envolvem e tal. A gente tem trocado todo dia, hoje mesmo eu tenho uma reunião daqui a pouco aqui com o pessoal. E tudo isso é muito pouco para o tempo que ele passa fora do nosso convívio. Então, as influências de fora, elas são, às vezes, maiores do que a nossa. A gente influencia, sim. A gente tem que dar a nossa parcela de oportunidade, de oportunidade, não é nem oportunidade, nossa parcela de contribuição, de desenvolvimento. Só que, às vezes, é muito pouco. É muito pouco, eu acho que é muito pouco. Né? Nós fazemos o papel do pai, mas ele não respeita a gente como pai. Existe o pai e a mãe, não tem jeito. A gente não vai substituir eles. A gente pode até ajudar, mas não vai substituir. Isso não tem jeito, velho. Vai lá, Rodrigo. Só contribuindo aí com o que o Hamilton falou e colocou muito bem, né? A questão da educação, que eu também sou fã disso. E para a gente ilustrar algumas coisas, né? Lá no clube, né, Hamilton, o Gil também sabe disso, o nosso departamento de psicologia ele é extremamente atento, né,
a essa questão do desenvolvimento do ser humano. E a gente entende que o principal pilar para o desenvolvimento é a família, né? Começa por aí. Então, semanalmente é colocado lá, pelo menos no nosso grupo ali, da Sub-11, Sub-10, um capítulo de uma cartilha de conduta das famílias com as crianças, né? Porque, como o Hamilton bem colocou aí, eles passam poucas horas do dia com a gente. E só aquilo que a gente vai contribuir com eles, que já é muito, às vezes acaba sendo pouco fora do nosso ambiente, porque a gente não tem controle sobre aquilo, né? Então, o clube está extremamente preocupado com isso e entende que esse é o principal fator para o desenvolvimento do seu atleta no futuro, para ele vir a se tornar um ativo aí profissional do clube em pouco tempo. Eu vou pegar o gancho aí que você falou. Eu anotei umas coisas interessantíssimas aqui. Ó, para você estar atento a isso, nós temos, vamos dizer que a gente tenha 3 horas por dia com o atleta treinamento. E aí, essas 3 horas você precisa entender se ele é auditivo, visual ou sinestésico. Você falou. Eu estava estudando sobre isso essa semana, sobre isso. E tem um questionário que aborda exatamente essas três situações para você identificar do atleta. Para você identificar isso do atleta, você precisaria estar com ele não só 1 ano, 2 anos. Normalmente, o que acontece nas categorias? Você termina um ano com o treinador, passa para outro treinador. Se o outro treinador não tiver essa atenção, vai passar. Aí o outro vai ter. Você vai conseguir identificar? Vai. Mas se você não estiver atento, vai passar. E aí você vai dizer assim, pô, esse cara não está compreendendo o que eu estou falando, pô. Ele não está entendendo o meu treinamento. Na verdade, você que não está entendendo ele. A forma que você está passando ele. Então, são questões assim, tipo, veja como eu acho que, assim, teve coisas que você falou aqui, Júlio, que são fundamentais para o desenvolvimento do atleta, velho. Fundamentais. Fundamentais. Então, a gente precisa, além disso, a gente é um pouco de psicólogo também, a gente é um pouco de pai. A gente vai ter que entrar um pouquinho na cabeça dele e o atleta precisa estar aberto para isso, para ele melhorar. Eu tive um atleta que você fazia a assistência dele o ano passado, você me procurou e perguntou, Hamilton, qual foi o problema desse atleta? Eu falei, Júlio, o futebol é coletivo. Esse rapaz, ele é individualista, ele só pensa nele. É como se ele entrasse no campo e todo mundo fosse mero participante. Ele tinha que fazer o gol, ele tinha que bater a falta. Então, você vai transformando ele, mas tem hora que você tem um limite. Não tem jeito, velho. Você vai ter um limite. E aí, esse limite, que é o extremo, já passou. Aí ele já perdeu a oportunidade, porque o outro já desenvolveu mais. Que é um desenvolvimento. Infelizmente, é assim. É uma seleção. Quem se desenvolve mais vai passando, quem não se desenvolve fica ali para trás. Infelizmente é assim. Então, são coisas, são detalhes, né, velho? Maravilha. Alguém quer também fazer uma contribuição ou perguntar alguma coisa para o Hamilton? Hamilton, desse tempo todo que você trabalha nos clubes, que você passou, qual foi o clube, a categoria que você teve mais dificuldade? Vê se é o que eu penso. Ivan, trabalhar com a categoria sub-16 e sub-17 são as duas piores, são piores entre aspas, né? São as mais difíceis. Eu acho que é o meio. O menino está no meio do processo. Ou vai ou não vai. E a gente tem que entender isso. Então, o 16 você ainda consegue controlar. O 17 é bem pior. Então, como eu trabalho com o 16 e o 17, eu percebo bem isso. Eles estão numa fase onde eles são influenciados muito pela mídia, pelo empresário. É uma seleção brasileira que eles pegam. Eles estão descobrindo que podem ficar ricos rápido, mas que também podem sair do processo rápido também. Então, ele pode ter uma frustração, mas eles também podem dar um pulo. Eu vou dar um exemplo. O nosso atleta do Palmeiras aí, foi profissional agora, o Verón.
Verón chegou, fora da reta, foi embora. Imagine quantos atletas ele passou. Ele passou por cima de vários atletas mais velhos. Tem atleta mais velho não tiveram oportunidade de ir logo, ele já foi. Tem outros que vão ter que esperar o processo e ir até os 20 do último ano. Mas quando chega esse 16, 17, é bem difícil. Eu digo sempre para eles, eu brinco com eles, eu digo, vocês são um grande aprendizado para mim. Porque é o dia que eu chego em casa, às vezes, estressado, que eu digo, pô, queimei a cabeça com esse menino hoje, eu digo, meu Deus do céu, mas vamos lá. O meu papel de educador é para queimar a cabeça mesmo, é para entender ele. E no outro dia eu venho, vem cá, rapaz, vamos conversar aqui e tentar mudar ele. Aquela categoria 17 anos, você quebrou muita cabeça lá no Itaúna, né? Demais, eu lembro que você chegava em casa muito estressado com aquela categoria. Até Sub-17. Do Itaúna, nós montamos aquele time. Foi. Então, você sabia que você estava pegando, você montou, e para você fazer com que aqueles meninos entendessem que eles estavam num time pequeno, mas que eles tinham qualidade de jogar contra time grande. Como jogou contra Atlético, Cruzeiro, ganhamos de Atlético, Cruzeiro, Vila. Quer dizer, eles precisam acreditar que era possível. Jogando no Itaúna, e muitos deles chegaram no Cruzeiro para jogar, estão jogando time grande aí que eu sei. Mas isso é um desafio e, ao mesmo tempo, para a gente é muito satisfatório quando a gente vê assim, pô, aquele cara ali, eu contribuí com alguma coisa. E essa semana tinha uma live aí de Pedro Paulo. Pedro Paulo. Aí, professor Hamilton, eu entrei na live assim, eles disseram, ó, o professor Hamilton aí, ó. Ó, professor. Isso para mim é gratificante. Foram meninos que me deram muito trabalho, mas que entenderam em algum momento que aquela dura que eu dei nele naquele dia era necessário para o desenvolvimento deles, entendeu? Mas, sem dúvida, eu acho que o 15, 16, 17, esse meado aí é mais complicado. É muito mais complicado de se levar. A minha reflexão é a seguinte, Hamilton. Você falou sobre o Verón. O Verón é um caso à parte, né? Um caso que acontece 1 em 1000, 1 milhão, sei lá. Mas um garoto que sai de Natal, do interior, com a história de vida complicada, né? O contexto. Chega no Palmeiras, dá resultado, tem logo uma ascensão muito grande dentro do clube. E essa ascensão sempre assim, ó. Sempre em crescente. E agora ele chega no profissional, valorizado, jogador de seleção brasileira, com muitas facilidades à sua volta, né? Já ficou bonito, já tem uma loira do lado, né? Então começa já mas que jogador foi esse que foi formado? A base hoje forma o atleta para o profissional, que é o objetivo para isso e para a vida. O Wellington, eu vou te falar. Agora já começou a verdade, né? Wellington, e a gente precisa falar sobre essas coisas, que é interessante. Verón, ele queimou vários processos, vários. Primeiro, ele não passou em Rodrigo, não passou em Alemão, não passou em Lucas, não. Ele já caiu lá no juvenil. Do juvenil, ele já pulou profissional. Ele não passou em Wesley. Quer dizer, ele queimou várias etapas. Com certeza, em algum momento ele vai ter alguma dificuldade. Com certeza. Agora entenda, ele tem tantas qualidades, e eu acho que tem muito mais qualidade física, isso realmente é bem visível. Ele tem muito mais qualidade física, que às vezes técnica, está sobrepondo a qualidade técnica, que ele já foi, que ele já está jogando profissional. Agora, precisa ter paciência, porque em algum momento ele vai mostrar uma dificuldade tática, sei lá, alguma coisa que ele perdeu no meio do caminho aí, não passou na mão de Rodrigo, não passou de Alemão, tal, não passou na mão de Wesley, e em algum momento ele vai estar assim, não, isso aí eu não aprendi não, velho. Me botaram aqui. E aí, mas a formação do Brasil é essa, porque pode ter certeza, eu tenho acompanhado aí, eu estava vendo os maiores jogadores, os 10 maiores jogadores sub-16 do mundo. Eles já estão no profissional, nas equipes deles, jogando. Só que eles já fizeram uma trajetória das categorias de base até chegar no 16. Ele era extremo, pulou. Mas ele já pegou a seleção, quer dizer, ele já tem uma história. No Brasil, existe uma precipitação
sem dar história ao cara, velho. Entendi. Entendeu? Mas eu até aí eu entendo e percebo as qualidades dele técnicas, as qualidades físicas, as qualidades táticas, ele vai desenvolver sobrevivendo e cada treinador agora que vai quebrar a cabeça, né, para gerar esse aprendizado nele. E se ele pegar um treinador e seja extremamente exigente nas qualidades táticas, de compreensão de jogo, e que ele não compreenda rapidamente, como é que vai ser o processo dele? Ele vai parar? Eu tenho uma pergunta diferente. E se ele não tiver mais sequência de jogo, começar a ouvir críticas, começar a ouvir pressão, será que ele está preparado para ter esse comportamento de atleta nesse momento e não se entregar às distrações? Que pode atrapalhar a sua performance? Nós tínhamos um atleta, Rodrigo conhece até mais que eu, que acho que ele veio de lá de baixo. Vitinho. Pronto, Vitinho. Vitinho. Vitinho, ele era muito mais talentoso do que o Selma Ramon, rapaz. Do que Verón. Ele era Barcelona, ele foi para Barcelona. Qual foi o problema lá? Em algum momento, alguém pediu alguma coisa a ele que ele não tinha. E aí ele foi descendo. Ele tem que reaprender. Ele vai ter que reaprender, não tem jeito. Né? Será que ele reaprende? Esse é um processo nosso. É uma culpa nossa, né? Do futebol brasileiro. Talvez a gente precipite muito esses atletas sem ter trabalhado eles o suficiente para que chegar lá e ele não volte mais. Entendeu? Ou outra coisa, que eu fui chamado até a atenção em relação a isso. Que eu concordo. Só que eu me expressei de uma forma que pareceu que não. Esse atleta, lá no profissional, ele está sendo trabalhado das dificuldades que ele tem, que ele quebrou a etapa? Não. Porque o profissional, você sabe que trabalha diferente. Não tem jeito. Trabalha para competição. É jogo. Ninguém vai pegar ele, vamos trabalhar a perna esquerda aqui. Até vai. Hoje já tem os auxiliares que faz isso. Eu creio que deve ter. Mas mesmo assim, não vai ser da mesma forma que ele teria Gilbey, do Sub-20, né? Lucas, que gosta de trabalhar muito com a parte técnica ali, para pegar ele depois do treino, 20 minutos. Vamos lá. Correção, né? Que é super importante hoje e que lá embaixo, na categoria de Rogério, já é feito. Então, quando na categoria de Rogério é bem feito, na próxima categoria, do 14, já é muito menos trabalho. Ele vai continuar trabalhando, mas vai trabalhar menos. No profissional, é muito menos ainda. Então, é um processo, né? Mesmo de longe, eu tenho te acompanhado e sei notícias suas. Obrigado. Aliás, nunca lhe perdi de vista, mesmo da distância, porque cresci vendo você ali, não é? E vi o teu crescimento, vi de onde você veio e vejo onde você está hoje. Para mim, é muita alegria vê-lo a esse nível e acho que é merecedor de tudo que você está vivendo. Eu acho que você plantou. Eu creio que a vida ela é a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Então, como você plantou, semeou, né? Você semeou o seu futuro e hoje está colhendo esse futuro bonito e presente bonito que você está vivendo hoje aí. Em cima do que a gente conversou aqui, o que mais nos deixa feliz, e olha, eu tenho 28 anos, fazendo 29 agora, é quando eu vejo alguns atletas com a sua consciência. Você conseguiu fazer a sua trajetória toda como atleta e conseguiu galgar para a vida dentro do futebol como treinador. Isso significa que em nenhum momento você deixou de estudar para ser grande. Grande não, sempre foi grande, sempre foi um grande goleiro. Mas ser maior. Continuar no futebol e estar dentro do futebol em outra função. Isso é fantástico, velho. Parabéns aí, sem dúvida. Foi a questão da resiliência, né? De vencer, de acreditar, do talento que Deus me deu, não é? E, para além do talento, algo que o Júnior colocou ontem, eu concordo com ele 100%, quando ele coloca uma citação do Kevin Durant, que o esforço vai vencer o talento quando o talento não se esforçar. E, para mim, isso é fato. E também entendo que quando o talento se esforça, não há hipótese mais para ninguém. Porque o talento, com esforço, ele vai se sobrepor a todos. Porque ele tem um diferencial e ele se iguala no esforço, mas se sobressai no talento que tem.
o talento ele só vai perder quando ele deixar de se esforçar, deixar de se dedicar, deixar de trabalhar, deixar de ter foco não se distrair com as coisas externas, com aquilo que é fora do nosso trabalho, que pode nos prejudicar. Não é? Talvez um exemplo muito claro, eu tenho isso comigo, eu sei que eu venci, porque eu sempre fui focado, não é? Eu nunca deixei me distrair com as coisas externas, mas eu tenho um grande exemplo que eu vejo hoje, o Neymar. Talvez o Neymar hoje já poderia ter sido 1 ou 2 vezes o melhor jogador do mundo, mas o externo tira ele do foco em muitas vezes. Aí você vê o Messi e o Cristiano Ronaldo, há 12 anos, trocando ali a dança das cadeiras do melhor do mundo, né? Brincando os dois, uma hora eu, uma hora você, os dois sempre focados, chuteira de prata, bola de ouro e mais não sei o que, sempre os dois, porque nunca perderam o foco. Talento têm, mas também sempre se esforçaram, né? Nunca perderam o foco. Então eu acho que é mais ou menos por isso aí, é essa linha aí que nós temos que seguir, saber que temos talento, mas precisamos continuar nos esforçando, e a força mental ela tem uma participação enorme naquilo que será que é o nosso presente e será o nosso futuro. Não é? Nós temos que ser muito forte mentalmente, principalmente hoje. O futebol ele está muito mais competitivo. Não é? Antigamente, olhava-se para o talento e ponto. Você era escolhido por isso. Hoje, alguns treinadores, eu, por exemplo, se tiver 2 atletas que eu possa contratar, só posso contratar um, tenho 2. Tem um talentoso, mas problemático. E tem um com menos talento, porém é um exemplo. Eu prefiro esse que tem menos talento e que é um exemplo. Sim. Porque ele vai me trazer muito mais benefícios do que esse atleta com talento problemático. Essa abordagem de Hamilton foi muito interessante. Eu aprendi também com livros, na literatura, de que você não consegue cativar as pessoas por tanto tempo, estando em grupo. Mas, assim, eu me sinto muito honrado de estar participando de uma sala dessa aqui, de uma sala de aula. Percebi que tem atletas, ex-atletas de futebol, atletas renomados, atletas que construíram uma carreira com muito sacrifício, com muito talento e com muito esforço. Parafraseando a fala de Nilson aí, e a fala do Kevin Durant, quando o talento não se esforçar. Então, são vários jogadores aqui. E olha o viés que me remete aqui. São pessoas que vão pegar um outro momento do futebol. Momento atrás, aquele momento que eu passei, 30 anos atrás, não vou contar a minha história de futebol, prefiro falar sobre esse novo momento, principalmente pegando o gancho das perguntas. E essas pessoas que estão fazendo parte aqui, Nilson é um cara consagrado, cara que eu tive a oportunidade de conviver no Palmeiras durante, salvo engano, 10 dias, onde ele foi contribuir e ser contribuído com informações, com feedback, com network. E eu acho assim que são pessoas que vão ter já vivem um novo momento e que vão viver um outro momento em relação ao que nós vivemos. Principalmente, vamos dizer aqui, focar no Narciso, um jogador menino, que eu falo que eu tenho 55 anos e ainda estou engateando, e ainda estou tentando aprender, ainda estou construindo uma carreira. Eles vão viver um outro momento, eles vão viver um momento de um aprendizado maior, de uma concatenação maior dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas ações. Então, do que a gente viveu e que ele viveu enquanto jogador, ele já não vai ter essa possibilidade. Ou ele não vai querer fazer parte desse processo. Mas, pelo menos, ele está conseguindo ter uma coisa que nós não tivemos. Uma sala, certo? A tecnologia da informação, a globalização. Então, ele já está conseguindo viver com esse novo momento, podendo tirar uma perspectiva muito maior do que o que nós tivemos anteriormente e conseguimos nos sobressair enquanto aquele momento, certo? Eu posso dizer assim porque eu trabalhei com Hamilton, a abordagem de Hamilton foi fantástica, a abordagem sua foi fantástica, a abordagem de todos aí que participaram. Eu trabalhei com Hamilton em 3 momentos, salvo engano,
Eu trabalhei com algumas pessoas aqui em alguns momentos diferentes. Eu tenho aprendido com o Rodrigo Jordão, um cara fantástico como ser humano, mas um cara que muito preparado como profissional. Aí você pode dizer assim, mas ele é treinador do Sub-11 do Palmeiras, você é treinador do Sub-20, o que você aprende com ele? Eu aprendo como lidar com situações. Eu aprendo como lidar, como ter atitudes, o sentimento atitudinal com os meus atletas. Eu que estou como auxiliar do Palmeiras, Sub-20. Então, eu aprendo muito com esse rapaz aí. Nós tivemos algumas falas, algumas trocas lá dentro do próprio clube, e quando eu vou lá e consigo participar e consigo ver um jogo dele, eu me sinto até honrado, lisonjeado, e de estar podendo, talvez, contribuir com um abraço nele, enquanto que treinador, talvez contribuindo com a fala. Então, são coisas assim que a gente vai mensurando e que vira aprendizado. Olha aqui essa aula que você está dando aí. É uma aula de muito aprendizado. É uma aula de muita troca. Eu vou sair daqui muito mais fortalecido do que quando entrei. Eu tenho essa visão. E eu costumo passar essas vivências porque eu falo com o Wesley, que é o treinador do Sub-20 do Palmeiras, que está treinador do Sub-20 do Palmeiras, com o Lucas Itaberaba, menino que eu tenho aprendido bastante, sobretudo a parte técnica, e os demais integrantes da comissão técnica, e eu consigo ter o sentimento, ou buscar, ou trazer o sentimento do jogador para a minha realidade. Os jogadores passam por situações muito adversas antes de adentrar um grande clube, antes de adentrar um clube. Você vê que a maior camada de jogadores de futebol são provenientes, assim, advindos de uma população mais baixa, em termos de acessibilidade ao futebol. E, assim, eu passei por alguns momentos. Eu comecei na Catuense, a minha vida na Catuense, um clube lá de Alagoinhas, de Catu, onde eu agradeço demais, tenho muita gratidão de ter começado na Catuense. Depois eu fui para o Vitória. Logo depois da Catuense eu fui para o Vitória. Olha a disparidade. Eu saí de um clube pequeno e fui para um clube grande. E quando eu fui para o Vitória em 2000, 99 para 2000, o Vitória era gigante. O Vitória na sua forma. Eu via Nilson, talvez já tinha saído ali, ou ainda era goleiro do Vitória, mas eu olhava esses caras assim, falava, caraca, olha, Nilson, goleiro do Vitória, o cara que tem repercussão nacional, o cara que tem repercussão internacional, o cara que conquistou muito dentro do futebol. E aí eu fui aprendendo como desenvolver a minha vivência no clube grande a partir do momento que eu vivia do clube pequeno, a do clube menor. Depois eu tive uma outra situação que voltei para o clube, então eu consigo refletir, raciocinar por vários parâmetros de boa vivência e parâmetros de vivências ruins, aqui como está descrito, pensamento, sentimento e atitude. Então, eu consegui mensurar esses três pilares dentro da minha vivência, ainda que futebolista, ainda como um integrante do futebol. Eu tive um momento que trabalhei, eu estava desempregado, eu fui considerado em algum momento da vida futebolística como o cara que mais ganhava título no futebol da Bahia, no futebol do Nordeste. E isso dá status para a gente. Isso empolga a gente. Mas depois, no declínio, como profissional. E eu tive que me reinventar dentro daquele declínio. Eu fui trabalhar num projeto de futebol, Júnior, e você lembra disso, eu acho, no projeto da ABB de Itabuna. Tive que me adequar a outra situação. Então, o que eu fiz? Eu tive que me reinventar como ser humano, como pai de família, como construtor, ajudador de família e como profissional em outra estrutura de muito menor porte e de uma mentalidade amadora. Mas eu deixei um legado. Tenho certeza que deixei um legado lá porque conseguimos agregar valor à ABB enquanto instituição, para futebol, uma instituição amadora, no âmbito profissional, para o âmbito profissional. Depois eu tive
uma oportunidade de dirigir um clube em que eu sabia que não ia ter dinheiro. E isso é uma grande interrogação que a gente passa. Então, eu fui trabalhar num clube aqui de Ilhéus, que chama Colo-Colo Profissional, onde o cara disse assim, olha, eu quero que você venha pelo seu nome, para você tentar agregar valor aqui dentro do processo, mas eu não tenho dinheiro para lhe dar, vou ter que tirar do meu. E eu tive que me reconstruir. Um dia eu estava parado em casa, sem fazer nada, e tinha 3 anos que eu não falava com o João Paulo, e ele disse, você quer vir? Eu estou ligando para lhe fazer um convite. Não sei se você está preparado ou não para me responder, mas eu preciso da resposta em 1 minuto. Estou precisando de um auxiliar técnico para o Sub-20. Meu treinador aqui, ele precisa de um cara como você, com a sua característica, com a sua personalidade. Ele precisa de um cara de energia, um cara que seja o contraponto, um cara que seja família, um cara que possa agregar valor para o projeto. Ele vai dar porrada e você vai amaciar. Fui embora, deixei para trás, enquanto pessoa, enquanto treinador, um legado, seja na mente de João Paulo, seja nos clubes em que passei, seja nas grandes empresas, nas pequenas empresas, mas que consegui deixar alguma coisa em benefício de alguém. E eu acho que isso foi muito importante para a minha estada dentro do futebol. Eu ainda estou aprendendo. Se você disser, Gilberto, você está satisfeito? Não estou satisfeito. Eu estou aprendendo. Por isso que eu participo dessas abordagens, desses questionamentos, dessas aulas, porque eu ainda estou aprendendo enquanto futebolista e enquanto profissional.